Amém, irmãos? Esse é um assunto que dá arrepio às vezes, né? Que tem sido muito mal esclarecido dentro da igreja. Uma vez Deus me disse uma coisa, Ele falou, a pessoa não é próspera porque ela semeia porque ela é próspera. Porque prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é você conhecer Deus. E quando você conhece Ele o suficiente no teu coração, então você fica uma pessoa liberal. A generosidade opera na tua vida. Quando Jesus estava no templo com os apóstolos, disse que o povo semeava no gasofilácio. E daí muitos semeavam fortunas ali, grandes valores. Mas de repente Jesus analisou e viu uma mulher entrar ali e colocar tudo quanto ela tinha, algumas moedas. Todo o sustento dela, a palavra diz. Uma vez uma irmã chegou em mim, ela me deu umas moedas, falou, essa é a oferta da viúva pobre, irmão. Eu falei, primeiro, você não é viúva. Você tem um marido abençoado. E segundo, a oferta da viúva pobre, Jesus não olhou a quantia que ela deu. Ele olhou o que ela não reteu. Então, quando ela deu, não ficou nenhuma condição de avareza no coração dela. Ela simplesmente liberou tudo que ela tinha em confiança a Deus. Porque a viúva naquela época, elas eram de certa maneira discriminadas. Tanto é que durante Atos dos Apóstolos tiveram que levantar os diáconos para cuidar das viúvas. Porque uma parte das viúvas tinha suprimento e a outra não tinha. Então ela ali praticamente não tinha ninguém que cuidasse dela. Aquele era o sustento dela, talvez o dinheiro do mês, vamos colocar assim. Então Jesus olhou a prontidão daquele coração. Imagina o rei dos reis sentado ali. E pessoas ali semearam talvez 1000 vezes o que aquela mulher semeou. Mas ele olhava o coração daquelas pessoas. O que mais atua na tua oferta é o que se passa dentro de você antes de você semear. Se você está em sintonia com o Espírito Santo e disposto a obedecer à voz do Espírito. E quando você decide obedecer a Deus, você pode não ter um tostão, mas se Ele falou algo para você, Ele vai colocar aquilo na tua mão, para você exercer a tua obediência. Às vezes as pessoas falam, eu não semeio porque eu não tenho dinheiro. Não semeia porque não aprendeu a ouvir o Espírito Santo. Porque se você aprender a ouvir Ele, e Ele te mandar fazer, pode ter certeza que vai funcionar. Irmão, mas Ele nunca fala. Não, é o contrário, Ele sempre fala. Ele conversa no nosso íntimo. Ele está sempre ministrando no nosso coração. Ele nos ensina todas as coisas. Jesus disse, Ele virá para te ensinar todas as coisas. Infelizmente, os homens, eles às vezes querem fazer o papel do Espírito Santo. Então eles enfiam a mão no seu bolso. Mas o Espírito Santo jamais vai enfiar a mão no seu bolso. Ele jamais vai te obrigar a fazer algo, te constranger a algo. Ele vai te convencer, te instruir como fazer. Ele ensina dessa maneira. Eu lembro uma vez que eu recebi uma oferta e me ofertaram em dólar há alguns anos atrás. Era uma quantia alta. E eu não tinha o que fazer com aquele dinheiro no momento. Eu não estava precisando de nada. Não, perdão, eu recebi em reais. E eu falei, eu vou comprar dólar. E comprei. Na outra semana o dólar foi lá embaixo. Eu falei, mas Deus, que negócio é esse? Né? Eu recebo oferta e acontece isso. Ele disse, eu não falei para você comprar dólar. Você comprou porque você quis. E eu fiquei muito incomodado com aquilo dentro de mim e não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu fui para Campo Grande, estava tendo uma conferência lá. E a gente estava muita gente no mesmo hotel. E quando foi um dia, o Espírito Santo falou, olha, você vai pegar aqueles dólares e você vai semear para 3 pessoas, eram ministérios. E ele falou quanto que era para dar para cada um. Aí de manhã eu peguei e dei aquele dólar, distribuí para aquelas pessoas. Quando foi no outro dia, eu estava almoçando no hotel, chegou uma pessoa, que eu tinha visto essa pessoa parece que 2 vezes, e me entregou um envelope. Sabe quanto tinha lá?
o mesmo valor em reais que eu tinha usado para comprar os dólares. Aí Deus disse, eu te ensino como aplicar o teu dinheiro. Você entendeu? Às vezes a gente não dá essa oportunidade para o Espírito Santo. Nós não entendemos que o semear é um princípio estabelecido por Deus. Mas as pessoas aprenderam a ser exploradas e encostadas na parede. O teu pai jamais vai negar o pão de cada dia para você. Ele é teu pai. O teu pai não vende o cuidado que ele tem pela tua vida por 10%. Custou a vida do filho dele. Você está querendo dizer que dizimar não é bíblico? Se você fizer com amor, é até aceito. Mas se você fizer por medo ou por imposição, Deus disse que aquele que quiser viver pela lei vai ter que cumprir todos os mandamentos. Que pela lei ninguém será justificado. Você é justificado por Jesus. E Jesus se tornou a oferta a Deus agradável, que te substituiu lá na cruz. Ele pagou o preço. Irmão, em Gálatas, Paulo está dizendo que a aliança que nós pertencemos não foi a aliança que Deus fez com Moisés, mas a aliança que Deus fez com Abraão. Nós somos filhos da fé em Abraão. Então, mas Abraão deu dízimo, mas alguém mandou ele dizimar? Havia lei naquela época? Não, simplesmente Deus mostrou aquilo para dizer que tudo tem que ser por amor e gratidão e não por imposição. Abraão, ele era um homem próspero, ele tinha vencido todos os reinos daquela época. Ele estava com despojos que não sabia onde colocar, de tanto ouro e prata e riquezas que tinha. E ele se sentiu tão grato a Deus que ele dizimou. Mas por gratidão e por amor, ninguém chegou ali e enfiar a mão no bolso de Abraão. Então, se você teve esse exemplo de atitude, Deus recebe, porque é por amor, é por gratidão, é por carinho a Deus. Agora, Paulo em Coríntios, ele disse assim, aquele que semeia pouco, o que acontece? Colhe pouco. O que semeia com fartura, colhe com abundância. Cada um contribua segundo propôs onde? Eu falo lá em Rio Preto, na igreja que a gente tem, eu falo para os irmãos, não espera as coisas acontecer aqui. Deus te prepara o que você tem que fazer e dar antes de você sair da tua casa. Ele fala com você. Então a colheita, em termos do princípio que Paulo está ensinando, é uma maneira de eu e você ficar livre do domínio do dinheiro e da avareza. Você só fica livre do domínio de alguém quando você não gosta mais daquela pessoa. Ou eu estou errado? Você já viu um casal de jovens apaixonados? O rapaz lá faz o que quer e a moça sempre lá, ela aceita tudo com medo de perder o namorado. Mas de repente aquela moça cansa. E aí ele chega, eu vou largar de você. Pode largar. Não tem mais nenhum sentimento por você não, moça. Ah, mas se eu largar de você vai acontecer isso. Não, não vai não. Eu estou livre. Ou vice-versa. Então, quando você vai semear, o que o inimigo desenvolve na nossa mente? É uma tradição dos nossos pais. E Deus ele ensina que é dando que se recebe. A tradição desse mundo ensina que é guardando o que se tem. É o contrário da Bíblia. Jesus disse, a melhor coisa é dar do que receber. Porque aonde está o teu tesouro, o teu coração está ali. E a semente, se você não semear, você nunca vai colher mais semente. Paulo disse assim, ele dá pão ao que come, aos filhos, às crianças, você, eu, e semente para o que semeia. Às vezes você fala, Deus, mas olha, o negócio está só... Ele está dizendo, olha, semeia que você vai colher. Onde você semeia primeiro? No teu coração, na comunhão, no relacionamento com Deus. Esse é o primeiro campo que você tem que semear. É aquela comunhão, aquele relacionamento onde Deus vai entrando com a verdade dele, com a luz, vai nos libertando da avareza, do medo, do amor ao dinheiro e vai colocando um coração livre, aonde opera a liberalidade, opera a mansidão, a paz e a confiança em Deus. Então quando ele diz, faz assim, você não vai ter medo de fazer. Você não vai esperar os homens pegar no microfone e dizer, traga a tua oferta. Às vezes você já vai chegar pronto e vai pôr a tua oferta. Você é livre. Você vai condicionar isso dentro do teu coração. Então a partir de hoje, eu espero, quando você vir para o culto,
durante a semana. Você quer ver você prosperar? Começa a apresentar diante de Deus: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Fala comigo. Quanto o Senhor quer que eu semeie? Como que o Senhor quer que eu faça? Ele vai começar a falar, esteja pronto para ouvir. E à medida que você começar a obedecer, ele vai ficar livre. Deixa eu só ler um versículo com você. Abre 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, onde eles estavam, sendo atribulados, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza por causa da sua generosidade. Porque eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ou seja, ninguém induziu. Voluntariamente, eles decidiram fazer aquilo. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, a quem primeiro? Ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Deus começou a tocar, esses homens, se você ler um pouco embaixo aqui, versículo 9. Pois eles conheceram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Eles, quando se entregaram primeiro a Deus, buscaram o relacionamento, Deus começou a mostrar o que Jesus tinha feito por eles na cruz. Que aquela miséria não era para eles. Eu falei sobre isso aqui ontem. Que aquela condição não foi feita para eles. Que na nova aliança, Jesus nos resgatou da maldição da lei, que imperou a pobreza, a doença, a morte, tudo. Ele nos resgatou de lá, pela graça. Ele tomou o seu lugar. E eles começaram a entender isso, e o evangelho ficou tão vivo dentro deles, que eles disseram: nós queremos participar desse evangelho, nós queremos enviar recurso e provisão, nós queremos que os santos possam chegar onde for preciso para ganhar as almas. Eles entenderam esse princípio. E quando Deus viu a prontidão no coração deles, Deus falou: eu posso canalizar os recursos para essas vidas, porque eles vão usar não em benefício próprio, mas para glorificar o meu nome. E aí, quando você glorifica o nome dele, ele te dá o suficiente para você viver bem. Foi isso que aconteceu. Vocês estão num ministério onde vocês estão sendo abençoados. Nunca se pediu nada. Mas não é porque não pede que você não tem uma função dentro do corpo de Cristo. O semear, ninguém precisa pedir. À medida que você andar com Deus, você vai saber que é um princípio. É uma instrução de Deus. E aí Paulo falando sobre isso, só para terminar, 2 Coríntios capítulo 9. É isso afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza. A palavra tristeza aqui é constrangimento. Não porque alguém está te constrangendo a fazer. Não porque alguém está dizendo: eu sei que você tem 500 aí, traz aqui. Deus jamais vai fazer isso com você. Ele jamais vai fazer. Ele ama você. Você teria coragem de o teu filho chegar em casa com fome e você perguntar para ele se tinha dinheiro para te dar, para poder dar o pão para ele? Ou você tem prazer em preparar a mesa para o teu filho quando amanhece o dia? Ou antes de amanhecer o dia, a mãe está lá e prepara um pão, compra um pão, uma manteiga, uma mussarela. Ou às vezes, se você não tem condição nenhuma, você chora porque você quer dar o pão para o teu filho. Você acha que o teu pai vai vender a bênção dele? Ele ama você. Ele tem prazer em te abençoar. Ele jamais vai fazer comércio de você. Então, esse princípio no reino de Deus tem que ser um prazer. Tem que ser uma expressão de amor, aonde você desenvolve ela nessa relação com Deus. É você que desenvolve ela. Aonde você começa a ver as pessoas, ver as almas de uma maneira totalmente diferente.
E você começa a almejar ver o reino atingir aquelas vidas. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, que não é a tua suficiência, é a dele. Ele opera a suficiência dele na tua vida. Ele opera a condição dele. Para quê? Ele diz aqui. Ampla suficiência. Eu parei versículo 8, né? Superabundez em toda boa obra, conforme está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, e os pobres aqui não é o pobrezinho lá da esquina, é aquele que carece da justiça de Deus. E às vezes ele está pobre também, mas a pobreza é que não conhecer Jesus, essa é a pobreza mais pior que tem. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão ao que, para alimento, também suprirá e aumentará o quê? A vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que vocês continuem sendo generosos ou liberais, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Em tudo você vai ser enriquecido, não só materialmente, no corpo, no espírito. Você prospera na tua alma. Você fica livre e Deus pode operar um princípio dentro da tua vida. Então é um princípio de Deus, que Ele me dá liberdade para obedecer ou não, mas não me dá o direito de impor das pessoas. Em Provérbios ele diz assim: a alma generosa, ou seja, liberal, aquele que é livre para dar, prosperará, e o que reter mais do que é justo, empobrecerá. Um homem dá liberalmente e enriquece, outro retém mais do que é justo e lhe é para pura perda. É isso que acontece. Quando o povo lá, em Atos dos Apóstolos, eles viram o mover de Deus na igreja. A palavra diz que eles pegaram todas as suas posses e venderam todas elas, propriedades e tudo, e trouxeram aos pés dos apóstolos. Você sabe o que os apóstolos fizeram? Pegaram e deram para quem não tinha. Sabe por quê? Eles disseram: nós não vamos deixar esse dinheiro dividir ou parar o mover de Deus. Eles não estavam presos a isso. Por isso Deus pôde operar daquela maneira na vida deles. Então entenda isso. O semear não é só no culto. É você estar disponível para Deus, para Ele te usar como um canal, quando e a hora que Ele quiser. Amém? Deus te abençoe. Queria que você curvasse a sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos e louvamos a Ti pela Tua graça. Em nome de Jesus, pedimos agora que o Espírito Santo nos capacite, que Ele nos instrua e que aquilo que realmente nós precisamos, o Senhor possa ministrar no nosso coração, aquilo que o Senhor sabe que é o necessário e nos ensina a andar dentro dessa instrução. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós compartilhamos um pouquinho sobre o sangue de Jesus na sexta-feira e como que o sangue justifica eu e você, como que ele torna eu e você em condições de se apresentar e estar na presença de Deus. Esse sangue está o tempo todo sobre você. Quando Moisés saiu do Egito e Deus derramou o sangue, pediu para que sacrificasse o cordeiro, nem cozido e nem cru, mas o cordeiro tinha que passar pelo fogo, porque Jesus passou pelo fogo por mim e por você. A palavra de Deus foi provada e aprovada e venceu todas as coisas nesse planeta, para que você possa também ser um vencedor. O salmista Davi disse: ó Senhor, para sempre está a tua palavra firmada no céu. Sabe por quê? Porque lá o diabo não pode tocar. E é o que se passa lá que influencia eu e você aqui. É o que Deus decide lá que manda aqui. Então quando Ele diz que você é sarado e acabou. Quando Ele diz que supre a nossa necessidade, Ele realmente supre a nossa necessidade e acabou. A palavra dele é a palavra final. E quando Moisés saiu do Egito coberto com sangue, eles tiveram que passar por aquele mar vermelho. Depois nós vamos ver um pouquinho melhor. Mas era 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E uma imensa manada de animais.
Se você colocar cada homem com uma mulher, uma esposa e uns 2 filhos, porque tinha uns que tinham mais filhos, daria cerca de 3 milhões de pessoas naquele deserto. E todos eles passaram pelo Mar Vermelho, porque Deus disse que eles podiam passar. Nós não temos ideia da batalha que travou no mundo espiritual, mas hoje nós vamos procurar entender um pouquinho. Quando Deus me mostrou sobre Eliseu, que a gente compartilhou ontem, Ele começou a me mostrar um pouco como é essa luta espiritual. Eu já tinha ouvido ensinamentos, já tinha lido, mas quando o Espírito Santo revela para você é diferente. Porque aí você tem aquilo muito esclarecido dentro do teu espírito. Aquilo passa a ser algo compartilhado pelo Deus Todo-Poderoso. Então aquilo passa a ser um fundamento para a tua vida. Ele te prepara para aquilo. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Talvez você esteja lutando contra alguém da tua família e você está lutando contra a pessoa errada. Talvez você está lutando contra um irmão da igreja e você está lutando contra a pessoa errada. Talvez você está lutando contra o seu patrão, contra um funcionário, contra o teu vizinho, e você está no campo errado. Porque agora a tua luta não é mais contra carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é uma batalha espiritual dia e noite. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu já venci ele para vocês. Então vocês também poderão vencer. Quando Jesus estava lá no jardim, e Pedro chegou até ele e falou: olha, eu morro por você. Ele falou: você não sabe o que você está falando. O diabo pediu para cirandar você, Pedro. Mas eu orei ao Pai, e Ele está guardando você. Jesus se enxergava no mundo espiritual. Ele sabia contra quem ele estava lutando. Quando Pedro disse para ele não ir para a cruz, ele disse: olha, Satanás, vai para trás de mim. Ele não estava falando com Pedro. Ele estava falando contra o diabo que estava induzindo Pedro a falar aquilo. Pedro achava que ele estava fazendo o melhor para Jesus, porque Pedro estava no nível da alma. Ele estava no emocional e falou: você está tão bom aqui, você com a gente, mudou tudo na nossa vida. Até a minha sogra foi curada. Agora você quer ir embora? Fica aqui, Jesus, fica. Jesus falou: você não sabe o que você está falando, você não entende, diabo, das coisas de Deus. Então o diabo estava o tempo todo. E às vezes quando você decide andar em Deus, de alguma maneira o inimigo levanta, ele pega aquelas pessoas, às vezes da tua família, mais fracas, e começa a querer manipular elas para afrontar a tua vida em Deus. Às vezes você está orando a Deus e você chega lá e o gerente está de cara feia para você. E você acha que é o gerente. Você não entende que você tem um inimigo muito mais sério que aquele gerente. E assim em todos os aspectos da nossa vida. Quando antes de eu sair para o ministério, eu trabalhava no banco. E eu já estava andando nesses princípios em Deus. E eu trabalhava na área de previdência. E então havia algumas coisas erradas que alguns assistentes faziam e até supervisores. E eu não compactuava com aquilo. Eu cumpria a minha meta, mas não entrava naquilo. E um dia numa reunião, esse gerente, a tia dele era dona de um centro espírita, e ele frequentava, e o assistente que andava com ele era um macumbeiro. E esse assistente fazia de tudo para querer me denegrir diante dele. E teve uma reunião com a equipe, tinha umas 18 pessoas, e ele falando, de repente ele olhou para mim e falou: você não está vestindo a camisa da empresa, você está atrapalhando o avanço da nossa equipe. Aí eu olhei para ele e falei: se vestir a camisa da empresa é isso que você está fazendo, eu nunca vou vestir. Ele falou: então você não tem amor no teu trabalho? Se você perder esse emprego, como você vai sustentar a tua mãe, teu sobrinho? Ele sabia como era a minha vida. E ele quis atingir bem no calo, na área emotiva. O diabo, ele sabe onde ele mexe. E eu olhei para ele, ele falou: se você não vestir, você não tem medo de perder o emprego, você pode ser mandado embora. E na frente de todo mundo ele falando isso. Eu falei: olha,
Um dia Deus me colocou aqui. E é Ele que vai tirar. Não vai ser você, nem supervisor, nem superintendente, nem o diretor do banco. É mais fácil todos vocês serem mandados embora do que eu sair daqui se não for o tempo de Deus. Quando eu vi, eu tinha falado. E ele arregalou o olho desse tamanho, olhou e não falou mais nada. Passou 2 meses, fizeram um pente fino. Ele foi mandado embora. O superintendente foi transferido da agência para outra agência para não ser mandado embora. E foi em torno de 8 assistentes mandados embora. E eu fiquei. E um rapaz que era amigo meu de infância, que desde o primeiro dia abriu para a palavra, ele foi elevado a supervisor. Hoje ele é superintendente da Previdência em São Paulo. Amigo meu de infância ele. Quando eu vim a primeira vez no Irmão Dave, lá em São Paulo, eu pedi 2 dias para ele e eu fiquei 3. E eu cheguei de manhã na agência, ele tinha me chamado na sucursal. E aí ele falou assim, eu cheguei e falei, vou levar dura, né? Eu falei, olha o testemunho que eu dei, eu pensei comigo. Quando eu cheguei, eu falei, olha, cadê o Luiz Carlos? Aí ele está lá no 4º andar, sobe lá, era um andar desativado. Eu falei, então agora a conversa é séria mesmo. Quando eu cheguei lá, ele estava sentado numa cadeira, ele era professor de educação física e foi jogador profissional, antes de entrar para a Previdência. Ele parou com tudo isso, mas ele gostava de jogar bola e ele tinha quebrado a clavícula. E ele tinha que supervisionar toda a região. E ele falou, rapaz, eu falei, olha, eu preciso de falar por que eu fiquei um dia a mais. Ele falou, não precisa explicar nada não. Eu queria pedir para você vir aqui é por outra coisa. Ora por mim que a minha clavícula está fraturada. E eu vou ter que usar aquele colete, né? Porque não engessa, né? Aquele troço lá, sei lá. E quando eu pus a mão nele, ele ficou de pé e caiu sentado na cadeira. Ele falou, olha, a dor sumiu tudo. Quando foi dali uns dias, no outro dia, ele chegou de manhã e falou, você não sabe o que aconteceu. Eu fui no médico, tirei outro raio-x, a minha clavícula foi solidificada. Ele falou que não tem nem, só está o sinal onde fraturou o osso, mas não tem mais nada, eu estou curado. E aí ele passou a ter temor de Deus, e Deus honrou ele por causa disso. Eu saí do banco, e dali uns 7 meses eu voltei lá, que eu tenho conta lá. E quando eu cheguei lá, esse supervisor que me ameaçou de mandar embora, estava lá com um amigo dele, estava desempregado. E eu falei para ele, não, mas Deus vai abrir uma porta para você. E conversei um pouco com ele, e ele falou, onde você vai? Eu falei, eu vou subir aqui, eu vou com você então. E subiu conversando comigo. Aí tinha uma agência bancária, ele falou, olha, eu vou dar uma olhada ali. Eu falei, não, vai sim, Deus já preparou algo para você. E fui embora. Dali um mês, eu encontrei ele na mesma agência. Quando ele me viu, ele começou a chorar, ele falou, olha, hoje eu sei que o Deus que você segue é Deus. Porque o dia que eu subi com você, eu entrei naquela agência e fui empregado como supervisor lá, na área de seguros. Então a tua luta não é contra o homem, não é contra as pessoas. Se você entrar nesse campo, você sempre vai ser derrotado. Todas as vezes que você aceitar uma ofensa, ou querer ofender alguém para machucar, você está sendo um instrumento do diabo sem saber. E você não nasceu para ser instrumento dele. Você é filho de Deus. Então Paulo, ele falou que o negócio era muito mais sério. Paulo sofreu todo tipo de afronta que você possa imaginar. Irmão, tem um mundo espiritual muito mais real do que nós imaginamos. E esse mundo espiritual não para um segundo, ele está se movendo o tempo todo em nosso favor. Os anjos do Senhor estão o tempo todo travando batalhas que você não tem ideia, quando você acha que a tua oração não está funcionando. O tempo todo. Tem uma irmã que eu gosto muito dela lá em São José do Rio Preto. Ela já está com 70 e poucos anos. Mas quando eu era mais jovem, a gente fazia um trabalho na favela junto. Ela não sabia ler, essa mulher. Ela foi acometida de câncer, não sei. Deus curou ela. Ela não conhecia nada desses princípios, mas 4 horas da manhã ela estava de pé orando, buscando a Deus. Analfabeta, aprendeu, só sabia ler a Bíblia. Deus ensinou ela. E eu gosto muito dela. E um dia ela estava na cidade, ela foi atravessar a avenida, e ela não percebeu o sinal, não sei como foi, veio um caminhão, ia pegar ela, e ela sentiu que alguém jogou ela para a calçada. E ela não viu ninguém jogar. Ela foi para a casa dela. Quando ela tinha chegado em casa, dali algum tempo, foram lá e falaram, ô irmã, tem uma moça que está com uma dor de cabeça terrível,
a senhora não iria lá para orar por ela? Ela falou, vou sim. Quando ela impôs a mão na pessoa, manifestou o demônio. E ele falou, o que você está fazendo aqui? Se não fosse aquele anjo hoje lá, eu tinha te matado. Então Deus não está parado. Deus não está parado. Pensa que quando você está orando por alguém da tua família, Deus não está movendo? Só que o diabo, ele vem contender nas tuas emoções e dizer, olha, não ora mais não, para, olha, desiste, olha, para de buscar Deus, você está vendo? Você começou a buscar Deus, ninguém dá valor em você. O valor vem de Deus. Eu queria que você abrisse em Daniel. Antes de ler, vamos em Efésios, capítulo 6. Nós não vamos estudar sobre a armadura de Paulo, que Paulo fala. O que eu quero que fique claro para você é que existe um mundo espiritual. E que você está numa batalha. Então nunca pare, nunca desista. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É só aí que você vai encontrar força. Só aí que você vai encontrar condição para a tua vida, em qualquer área da tua vida. Essa é a fonte, não tem outra. Deus lá nos profetas, acho que em Jeremias, ele disse, dois erros cometeu Israel. Vocês deixaram o manancial de água viva e começaram a procurar cisternas rotas, que não produz água. Ele falou, vocês deixaram a fonte e estão procurando resolver com a força de vocês. E onde vocês cavam? Não tem nada. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do teu marido, da tua mulher, do teu amigo, do teu patrão. É isso que ele está falando? Contra a cilada do diabo. É ele que prepara a arma forjada. É ele que prepara as ciladas. E é claro que ele usa pessoas que estão com a mente vazia, com a mente à mercê dele. Por isso que às vezes a gente vê crente com atitudes que não era para ter, porque ele não está se fortalecendo em Deus, ele não está se revestindo de Deus, então ele fica vulnerável ao inimigo. E olha, o diabo tem uma facilidade tremenda para mexer nas nossas emoções. Ele conhece o teu ponto fraco, ele conhece. Às vezes as pessoas acham, olha, agora eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu quero ver o diabo vir. Você imagina ele vindo por vários caminhos. A hora que você vê, ele já está lá. Ele é muito sutil. E eu não estou aqui para glorificar ele. Então vamos continuar. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau? É o dia que você é atacado, é o dia que a tempestade vem sobre a casa que está na areia, ou está na rocha, de toda maneira ela vai vir. Esse é o dia mau. É o dia que ele fala, hoje eu vou lá testar as bases do Versilei. Vamos ver como é que ele está. E ele vem. Então ele está falando, se você estivesse revestindo, nesse dia mau, você vai resistir firme. Você vai ficar de pé. Pode vir um ataque, pode até balançar, mas não vai te derrubar, porque você está firmado na rocha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer, o quê? Inabaláveis. Meu irmão, não é só na hora do problema. Vida com Deus é o dia a dia. Não é só quando está ruim. Depois que você vence tudo, não descuida, fica atento. Ah, agora eu consegui a casa que eu queria. Você conseguiu a casa? E Deus só resume numa casa? Ah, o meu marido voltou. Teu marido é melhor que Deus? A minha mulher voltou. E você descuida. Ele vai mexer em outra coisa. E você nunca entende o que ele quer da tua vida, o plano que ele tem para a tua vida, o chamado. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo,
e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando, perseverando, atento, ele está falando, muito atento. Então talvez você passou um período, e agora eu vou entrar onde eu queria. Talvez muitos de vocês tenham servido a Deus, ou começou a servir, mas de repente você notou uma mudança na atmosfera. Você estava animado, orando pela tua família, intercedendo, estava vendo algum resultado, estava sendo abençoado em outras áreas, servindo a Deus, e de repente, tipo uma nuvem negra, que você não consegue ver o sol, ela parou, e você não entende por que aquela nuvem parou ali. Você não sabe como agir, parece que ela anulou todas as tuas forças. Você tem a teoria da palavra, você às vezes tem até a palavra, você já viu ela funcionar na tua vida, e agora parece que ela perdeu todo efeito. Parece que Deus não está te ouvindo, que as tuas orações não estão funcionando. Parece um deserto, todo nublado. Sabe o que é? Alguém entrou, e ele está querendo intimidar você, para que você pare de ficar na fonte, porque ele sabe que se você continuar, ele vai perder o controle da tua vida. Quando Daniel começou a buscar o conselho de Deus para Israel, aconteceu justamente isso. Daniel ficou tão inconstante dentro do espírito dele, tão incomodado, que ele queria uma resposta de Deus. E a palavra diz que ele se colocou 21 dias, e as pessoas hoje pregam muito o jejum de Daniel, né? Criou uma religião em cima disso. Fala-se muito do jejum de Daniel. Mas se fala muito pouco, ou se entende muito pouco, do que se deu naquele momento. O que era que estava acontecendo? Há um mundo espiritual aí fora. Nas regiões celestes, que não é as regiões celestiais, mas na atmosfera desse planeta, há principados, potestades, dominadores, todo um sistema muito bem organizado, que Satanás joga contra eu e você, para que o nome de Deus não seja glorificado. Às vezes ele usa um, às vezes mais, mas o objetivo dele é parar você, é me parar, é desestimular você a conhecer a verdade que liberta. Então, quando vem esse tipo de situação, a nossa tendência é ficar procurando uma solução. Tem pessoas que eles visitam todas as igrejas de um estado, porque eles acham que o problema às vezes são as igrejas. Mas o problema está dentro deles. Você precisa entender contra quem você está lutando. Então eu queria que você abrisse agora, vai lá em Daniel, capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta visão, grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi
a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Tem gente que fala que a unção não derruba, né? É só o diabo que derruba. Não era diabo aqui não. É que foi a glória de Deus que chegou e Daniel se desfaleceu na presença dele. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, Deus não é surdo, Ele está atento às tuas orações. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Imagina. Ele atravessou todo o mundo espiritual por causa da palavra de um homem. Ele se materializou nesse planeta por causa da palavra de um homem. Mas ali não fala que Daniel apenas orou, jejuou, ele diz que ele se humilhou para querer saber o conselho de Deus. Sabe por que às vezes a palavra não funciona para nós? Porque a gente quer ter a nossa própria justiça. A gente sempre é o dono da razão. Eu penso, eu acho. Então o inimigo não impede o teu avanço. Mas quando você se humilha e Deus quebra essa resistência do inimigo, você vai ouvir o verdadeiro conselho de Deus. E esse conselho te restaura plenamente. Então quando Daniel ouviu essa palavra, o anjo continuou dizendo: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Deus, Ele não só te dá vitória, Ele te fortalece. Ele te restaura no físico, na alma, no espírito. Ele renova as tuas forças. Aqueles que esperam no Senhor farão o quê? Renovarão as suas forças. Então há uma condição nesse mundo aonde nós como igreja, nós não conseguimos entender, a não ser que Deus abriu o nosso entendimento. E Deus só pode abrir o meu entendimento se eu abrir condições para Ele. Eliseu enxergou no mundo espiritual porque ele estava sob a influência e a submissão à unção de Deus. Daniel estava sujeito à unção de Deus, estava em obediência. E é esse lugar que eu e você tem que ir. É nesse relacionamento. Independente do que você está passando agora, entenda, alguém parou na tua frente. E ele quer impedir o teu avanço em Deus. E a única maneira de você ter a estratégia certa, as armas certas para vencer, é se humilhar diante de Deus. É aceitar que você não tem condição própria de fazer e reconhecer que Ele tem a condição que você precisa. É o que funciona, meu irmão. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Moisés, ele estava andando numa comunhão íntima com Deus, mas chegou um momento que Moisés falou: o que é que eu faço agora? Ele já tinha dito para o povo o que tinha que fazer, mas ele estava diante de todo um mar, e ele não sabia. E ali também Deus estava movendo o mundo espiritual. Às vezes a gente olha muito o mar que abriu, mas Deus moveu algumas coisas ali que eu e você precisa atentar.
Abre lá para você ver. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Às vezes a gente fala igual Moisés falou aqui. Só que na hora não fala, e agora? Às vezes você fala para alguém tem que ter fé, e na hora de você exercer a tua fé, você não exerce. As pessoas estão te olhando. A tua família está olhando para você. Eles querem ver Deus em você. Não é a Bíblia, não é a igreja que você congrega, não é os sermões que você prega para eles. Eles querem ver o fruto. 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus falou, não adianta você ficar falando, age, põe em prática o que você acabou de dizer, eu não vou dar o livramento, eles não vão perecer, vocês não vão passar o mar, então ordena que isso aconteça. Deus deu autoridade para mim e para você, exercer ela na nossa vida, e para a conversão dos perdidos, que Deus coloca na tua mão, você tem a autoridade para reivindicar a salvação deles. Você tem essa autoridade, foi entregue para você. Às vezes você está pedindo para Deus fazer algo que é para você fazer, para o pastor fazer algo que é para você fazer. Irmão, você está sendo duro? Não, não estou. A gente, nosso maior desejo, porque eu passei um tempo que eu não conhecia esses princípios. Então o maior desejo é ver você livre em Deus, andar em Deus, você entender que você, acima de ser membro de uma igreja, você é membro da família de Deus, com os mesmos, olha, Deus, há um versículo que diz assim, que Deus é um juiz, que não aceita, que não faz acepção de pessoas, e que não aceita suborno. Então o Deus que é meu Deus é teu também. O meu pai é o teu pai. Ah, mas você é pastor. Não, eu tenho uma função dentro do meu chamado e eu tenho a responsabilidade de cumprir esse chamado. Mas acima da função eu sou filho e você também. Então, a condição que eu tenho para andar em Deus, você também recebeu. Ah, mas eu me sinto tão pequenininho, em Deus não tem pequeno. Ele não faz exceção, você é filho dele. Tem as funções dentro do corpo de Cristo. Que nem Deus levantou a irmã Elisete com uma visão, a família toda. Dentro dessa visão, para pregar um evangelho simples e verdadeiro. E vocês foram atraídos para esse evangelho, mas cada um tem uma função, uma responsabilidade do que você vai fazer com essa verdade, em termos do teu andar com Deus. Eu lá em Rio Preto tenho um chamado, mas eu não sou melhor do que nenhum irmão da igreja. Você sabe qual é a diferença que te faz maior? É a obediência. Quando você decide andar com Deus, Ele vai ser o Deus que Ele promete que vai ser para você. Vai funcionar na tua vida. Então Ele levantou Moisés com uma ordenança. Falou, olha, tira o povo do Egito. E Moisés falou, olha, o Deus disse que isso. Ele falou, não, para de falar e agora haja, Moisés. E olha o que aconteceu quando Moisés obedeceu. Eis que e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem neles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, agora olha aqui. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, Moisés não estava vendo esse anjo. Ninguém estava vendo, mas estava lá o tempo todo. O anjo estava lá. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles.
Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Será que o anjo estava de braço cruzado? Será que não havia demônios levando os egípcios para pegar Israel? Mas um anjo foi suficiente para parar todos eles. A batalha se deu ali, a noite toda, e ninguém estava vendo nada. Havia o anjo do Senhor batalhando e protegendo aquele povo, que era rebelde tudo, mas Deus tinha empenhado a palavra dele. E ele segurou todo aquele exército, aquela noite toda. O mar não abriu assim. Você pensa que ele estendeu a vara e já abriu o mar? Se fosse assim, eles já teriam passado aquela hora. Mas olha o que aconteceu. Então Moisés, onde eu parei? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Durante toda aquela noite, enquanto o vento soprava e o mar se abria, Deus estava guardando entre o povo de Israel e os egípcios. Na tradução, no original, a palavra diz que as águas coalharam. Coalhar é estado sólido. Então pode-se dizer que as águas se congelaram, uma de cada lado, e eles passaram no meio. Assim Deus batalha a tua causa e a minha causa, quando você decide crer no que Ele diz. Quando você decide. Quando você entrega o teu coração a Ele. A tua batalha não é mais tua. Você só tem que permanecer firme. E Ele batalha por você. Lá em Hebreus diz que aqueles que creram entraram no descanso. Descanso da fé. Então você não está desamparado. O tempo todo. Deus está ministrando em teu favor. E de repente essa nuvem está sobre você hoje. Para parar o teu ministério, teu desejo de andar com Deus, para te desanimar da oração, te frustrar. E ele entrou e começou a mostrar o alvo errado para você. E você acha que a tua luta é contra alguém da tua família, contra um irmão, contra o problema financeiro do país, contra a economia, contra a tua condição financeira. Eu disse aqui ontem, para os jovens, e hoje tem mais jovens. Se você tem desejo um dia, arde no teu coração de fazer uma faculdade, e o diabo ou alguém falou para você que você não tem condição, repreende isso agora. E começa a glorificar a Deus e dizer: Pai, eu te louvo pela provisão e pelo recurso que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Eu te louvo porque eu já me vejo vendo essa faculdade e eu vou te honrar lá dentro, porque se Deus te colocar lá dentro, é para que você testemunhe o nome dEle lá dentro e você glorifique o nome dEle lá. Ele tem poder para fazer isso. Deus não te fez pobre, nem limitado. Mas talvez a tradição da família, a tradição da própria humanidade ministrou que você é incompetente, que você não pode. É uma mentira que contaram para você. Quantos jovens, nós estávamos conversando ontem, eu, o Júnior, porque isso embutiu na mente deles. E eles se sentem tão sem condições, que o diabo convenceu eles que a melhor saída para eles é usar droga. Porque a droga dá uma satisfação que eles, aparente, que eles queriam ter no sucesso da vida, na vida com Deus. E Ele parou eles. Quantos frustrados? A mesma coisa para as moças.
Se você tem bastante idade e pregou para você que você vai morrer, repreende isso. Ele te abençoa com anos de vida e saúde e paz e com longevidade de vida. Parou uma nuvem em você e disse que você vai morrer do coração, manda embora. Não aceita, irmão. Você não nasceu para ser derrotado. Não aceita isso dentro de você. Você não é um pobre coitado. Não fica olhando para a bênção nos outros. Talvez alguém da tua família que tem uma condição melhor que a tua, um vizinho. Não olha para isso não. Olha para um Deus que já te fez próspero e abençoado, sem limites. E você vai ver que essa realidade vai começar a fazer parte da tua vida. Mas se essa nuvem está sobre você, você pode dar um basta nela hoje e não aceitar. Se você tem um chamado, um ministério, se um dia ardeu dentro do teu coração servir a Deus e algo parou você e você não tem explicação, e dentro de você não se conforma com isso, mas não consegue sair dessa situação, Deus pode mudar isso hoje na tua vida. Então eu queria que você ficasse de pé. Eu pedi para os irmãos ir cantando um louvor e eu queria que você fosse entrando em adoração. Eu não vou avançar mais que isso não. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, feche seus olhos. Se você um dia teve um chamado e algo frustrou e parou você, barrou você, e isso é muito claro dentro do teu coração, você sabe que Deus quer fluir na tua vida nessa área. Eu queria que você ficasse muito atento no teu coração aí agora, que Deus vai começar a mexer justamente nisso. Você não vai sair daqui como você entrou. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele tem um propósito para a tua vida e Davi disse, os seus propósitos é impossível deles não se cumprirem. Você só tem que dar um passo hoje. Não permitir mais que essa nuvem fique em cima de você. Da mesma maneira que ele veio com a presença dele e fortaleceu Daniel. Até as dores físicas foram embora. Ele vai fortalecer você nessa noite. Vai encher você com a graça dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Abre teu coração para o Espírito Santo. Abre para Ele. Aleluia. Aleluia. Nós te glorificamos. Nós te glorificamos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Minha constante busca. Aleluia. Aleluia. Minha alma encontra abrigo. Nós te adoramos. Esqueça tudo nesse momento. Adora apenas Ele. Se você quiser acompanhar o cântico, você acompanhe. Se você quer dizer o quanto você o ama, com as suas palavras, diga, mas não para. Esqueça tudo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoro, te glorifico. Tua presença, descanso em tua presença, encontro paz em tua presença.
aquele desejo de servir a Ele vai começar a brotar dentro de você aí. Vai começar a mexer com você. Porque é o Espírito Santo entrando. É Ele entrando. O desejo de ser um canal para Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, ó Pai. Te adoramos. Cancelamos todo engano do diabo nessa noite. Cancelamos todo artifício, toda a sutileza dele. O Espírito Santo começa a tocar cada mente nesse momento. Começa a quebrar toda a resistência que foi criada, toda a angústia, todo o desânimo, toda a tristeza. Espírito Santo, toca essas vidas agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Deus quer te levantar para esses dias. Ele está levantando um exército nesses dias, onde a glória dele vai ser manifesta nesse planeta, onde as vidas vão ser tocadas por uma verdade sincera, pura. E Ele está buscando os filhos dele, Ele está te buscando. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te glorifico, eu te adoro, Jesus. Eu queria que apenas, primeiro, aquelas pessoas que você já serviu a Deus, que realmente teve algo sincero dentro de você em termos de chamado, e que de alguma maneira você foi parado, talvez por pessoas, talvez por sentimentos pessoais teus. O inimigo foi pressionando tanto que acabou toda aquela alegria, aquele desejo, mas lá dentro de você, isso é uma insatisfação. Você almeja. Eu queria que essas pessoas viessem aqui à frente, que você não quer continuar mais como você está. Você quer ser um canal para Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não importa se foi ressentimento, se foi ofensa, se foi frustração, se foi um erro seu, se erraram com você. Isso foi apenas uma estratégia do inimigo para te parar. Mas agora ela vai ser quebrada e desmontada por terra. Aleluia. Começa a agradecer a Jesus. Começa a glorificar o nome dele. Começa a glorificar e a graça dele vai começar a tocar você. Começa a glorificar. Se entrega. Se entrega. Se entrega. Aleluia. Aleluia. Aleluias, aleluias. Essa escuridão vai passar, ela vai embora. Tudo aquilo que ficou na tua frente vai passar, vai passar. Aleluias, aleluias. Deixa Ele tocar você. A graça dele está sobre você agora. A autoridade que o diabo tinha está acabada. Ela foi destruída no momento que você decidiu dar um passo aqui para frente. Aleluia, aleluia. Eu te glorifico, Jesus. Eu te glorifico, Jesus. Eu te glorifico, Jesus. Eu te glorifico. Eu te glorifico. Eu te adoro, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja cheio. Receba. Receba de Deus. É onde você está agora. Se encha dessa presença. Aleluia. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Te glorifico, Jesus. Te glorifico, Jesus. Te glorifico, Jesus. Esquece quem está do teu lado. Você pode vir aqui e sair do jeito que você veio. A decisão é tua. Como você vai sair daqui? Aleluias, aleluias. Eu te adoro. Eu glorifico o teu nome.
Eu glorifico o teu nome. Eu glorifico o teu nome.